Então vamos lá, vamos para esse começo. Do comecinho. Kardecista então, é espírita. É o espírita. Tá. Né? O Kardec, então eu tinha a federação, ia lá, tinha a incorporação. Então, desde criancinha já ficou familiarizado. Você ia nessas coisas também? Ou é uma coisa mais quando a gente era muito adulto? pequenininho, a gente não ia, mas depois a gente tinha um médiums da família que incorporava. A gente ficava curioso e falava assim, poxa, o cara assume uma outra personalidade, muda fala, de voz. tem espírito. Então eu li livro dos médiums, livro dos espíritos, todo aquele livro. Tudo Sei. mas meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito fascinados por leitura escrita. Principalmente porque minha mãe veio de família italiana e meus avós falavam italiano, mas não ensinaram para ela e pro meu tio. Porque era conversa de adulto. Então ela ficou putaraça. Então, tipo, eu e meus 2 irmãos fomos pra escola de inglês com, 3 anos, pra ser alfabetizado e a gente falar línguas. Tá. Então a gente já começou com 3 anos. E eles falavam assim, você tem que ler. E assim, eu nunca tive problema de ter livro. Se eu pedia um livro, gibi, tarará, eles compravam. E a gente tinha um sítio em Ibiúna, então todo fim de semana ia pra lá. E a gente passava ali, tem aquela banca na saída do Jockey, que era uma banca gigantesca. Sei. A gente fala banca, mas acho que o pessoal que tá assistindo, a gente nem sabe. Sabe o que é banca? O que é banca de jornal. Banca Claro de que eu jornal. sei. Ninguém mais vai em banca. Mas não é uma banca do Não, mas tamanho eu daquela sei. banca que tinha no Jockey Club. Eu ia falar, eu sempre ia muito em banca de jornal. É mesmo? Eu comprava muito gibi, figurinha, essas coisas, então... Eu gostava tanto de banca de jornal que o meu sonho era comprar uma banca de jornal quando era criança. Falei, um dia eu vou ter uma banca para eu poder ler tudo que tem nela, de tanto que eu gostava de ir numa banca. Banca de jornal acho que foi fundamental assim para minha carreira, para tudo que eu sou hoje, essa distribuição de banca de jornal. E aí o que aconteceu era que todo fim de semana a gente passava lá e meu pai comprava esse gibi americano, então super-herói. As Marvel, aquelas revistas fininhas lá, então tem uma tonelada daquilo em casa para mim, e a gente devorava aquilo. Então. E em 1984 tinha lá um RPG do Marvel Super Heroes, que era um RPG do Homem-Aranha, do Capitão América e tal. E a gente comprou falando, pô, deve ser um gibi, né? Mas aí era um tal do RPG. E aí eu vou perguntar, a galera que deve estar assistindo sabe o que é RPG. Vamos explicar. Mas não é o RPG que vocês estão pensando. Porque quando você fala RPG hoje, você imagina um videogame, né? Não, e aí você tem o RPG de mesa. Não, tem o RPG, que é negócio da coluna. Lá, da coluna também. Isso sabe? existiu muito depois. Pilates Hardcore, né? Não é isso. Na época não era isso, era o RPG, né? E hoje eles chamam de RPG de mesa. E o RPG de computador virou RPG. Né? Então a gente perdeu isso daí. E a gente ficou maravilhado. E falou assim, porra, em vez de eu ler a história do Homem-Aranha, eu posso jogar com o Homem-Aranha. E a gente começou a jogar no colégio e tal. E aí junto tinha uma propaganda do Dungeons and Dragons, primeira edição. Mas peraí, vamos explicar o que é RPG. O que a gente explicou até agora? É um então, role-play game, é RPG? um jogo de... Role-playing game. É um jogo de interpretação de papéis. Isso. Então ele é um jogo onde você vai ter um narrador, um mestre, e vários jogadores, e aí cada um vai ter seu personagem, né? O D&D era muito inspirado no Tolkien. Então você pode ser um elfo, um anão. No ET, né, eles jogam RPG. Na década de 80 e 90 era uma febre. Era, tipo, tudo que era coisa de criança na televisão tinha os moleques jogando RPG e tal. E aí o mestre vai bolar uma aventura, e aí a galera vai jogar nessa aventura, e vai ter um dragão, e você vai narrando o que você vai fazer. E aí, nesse meio tempo, você joga os dados para ver se você acertou, se não acertou. Aí, se você não acertou, você tem que fazer uma outra ação. E aí, isso vai construindo a aventura. A história. E o legal é que cada pessoa assume um personagem, ela constrói esse personagem, né? Com níveis de inteligência, de força, de resistência, né? Constrói. E aí vai crescendo também. Então, você jogou, terminou a partida, não é que nem um banco imobiliário que você guarda e depois começa. Você ela vai fica com continuar a ficha, e aí você... achou 50 moedas de ouro, aí você marca na ficha, 50 moedas de ouro. Ganhei uma espada mágica. Marca na ficha, ganhei uma espada mágica. E como um moleque de 10 anos, aquilo foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu falo que RPG tem que ser um negócio fantástico de jogar em qualquer idade, porque ele tem tanta qualidade boa, assim, de imaginação. Desenvolve imaginação, que é o que tá faltando hoje em dia. Exatamente. Que a molecada de hoje vai pro videogame, mas no videogame tá tudo pronto. Você só controla. Você olha e tem um dragão, o dragão tá desenhado, você não tem imaginação. Naquela época, você falava assim, um dragão, você, como é o dragão? Ele é grande, ele tem as asas, tem umas ranhuras. E aí você tinha que imaginar, e tinha que ler uns livros em inglês. Então eu tenho muito amigo que aprendeu inglês porque precisava ler um livro, era um desespero. E não tinha lugar nenhum, né? Então pra você conseguir um livro de RPG naquela época, você tinha que falar, que a gente falava com o Peter, e aí ele falava, eu vou ver e tal. Aí ele viajava pra Europa, aí ele trazia os livros, e aí você tinha que pegar e comprar.